Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Os convidados de hoje são Dr. Simvaldo José Firmo, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, e Dr. Paulo César Sampaio, médico, psiquiatra e autor do livro A Desconstrução de um Sonho, que trata do sofrimento imposto às pessoas que cometem delito por possuírem transtornos mentais. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Antes de mais nada, bem-vindo, Dr. Paulo, aqui ao nosso programa. Uma alegria recebê-lo. Obrigado você pela oportunidade que está me dando de divulgar um trabalho que a gente acha que é importante para que as pessoas conheçam. Sem dúvida. Hoje o programa vai ter bastante informação. Você querendo participar, ligue pelo telefone 3877-0078 ou pelo site que eu já falei, tvaberta.tv.br. Também, Dr. Simvaldo, bem-vindo outra vez ao nosso programa. Você trouxe um ilustre convidado, fiz questão da sua participação. Obrigado, doutor Martim, por mais esta oportunidade de estar aqui neste programa que é tão prestigiado e visto aí. E meu boa noite para todos aqueles que nos assistem. O Simvaldo, com a sua eterna simpatia, já deu o boa noite. Eu queria, Simvaldo, que antes da gente começar, para não misturar assunto, eu queria que você fizesse aquele aviso que você mostrou que está ocorrendo na data de hoje em São Paulo. Por favor, aquela marcha, por favor. Então, agora à noite está agora à noite, terça-feira. Agora terça, está ocorrendo aqui na capital a 17ª Marcha Noturna pela Democracia Racial, né? Que tem como tema 127 anos da abolição inacabada. A concentração se dá ali na Praça Antônio Prado. Ali no... hoje é dia 13 de maio? Hoje é dia 12. A marcha ela acontece sempre na véspera do dia 13 de maio. E por que razão, desculpa? Porque, para nós, do movimento negro, essa liberdade ela foi conquistada pelas próprias pessoas, pelos nossos antepassados escravizados. Sem dúvida. Então, o 13 de maio só foi uma formalização. Por isso que ela antecede. Entendi. Então começa ali na Praça Antônio Prado, ali no centro, lá de São Bento, que logo terá ali o Memorial Zumbi dos Palmares. Haverá um? Haverá o memorial ali. Está prometido já pelo prefeito? Zumbi dos Palmares. Em seguida, as pessoas saem encaminhadas, passam para o Viaduto do Chá, para no Teatro Municipal, que é de fundamental importância para o movimento negro brasileiro, que lá que nasceu o Movimento Negro Unificado, o MNU, com a discriminação. E foi no período da ditadura isso? Foi, em 1978. Eu me lembro. Foi em 1978 quando eu comecei o Movimento Negro Unificado. Eu me lembro. Com a discriminação racial, hoje o Movimento Negro, o MNU. Eu vou falar, eu não sei como eu nunca participei, mas naquele momento foi um ato de muita coragem. E foi nas escadarias, eu me lembro. nas escadarias do Teatro Municipal. Eu me lembro, tinha um jornal chamado Convergência Socialista, que foi um dos poucos jornais, era um jornal de esquerda, ligado a uma das tendências aí, que noticiou da fundação do MNU. Acredito até que eles tiveram... Inclusive, um dos participantes daquele momento, que é o Milton Barbosa, estará na marcha. Hoje é aniversário dele. Parabéns, Milton. Milton Barbosa. Parabéns, aí, que é de um amigo nosso, né? Com certeza. E a marcha, só para finalizar, a marcha acaba aí na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, aí no lado do Paissandu. Que também, para nós do movimento negro, é uma localidade de muita resistência, que ela existe há mais de 300 anos. E era para os homens de cor negra no Isso, Brasil então colônia. ela tem toda a simbologia essa marcha. E hoje está com alguns temas, a favor da desmilitarização da polícia, contra o genocídio da juventude negra, a favor das cotas, assim outros temas que a marcha traz realmente em prol da população negra e, enfim, da sociedade, temas que nós discutimos na sociedade. Que nosso movimento não para, o movimento negro não para, porque o racismo está sempre presente no nosso meio. Infelizmente. Infelizmente.
Não, o Simvaldo, esse tema a gente vai tratar hoje aqui, porque nós vamos falar sobre redução da maioridade penal, e é um tema que toca de frente a questão racial no Brasil, a questão racial para se dar um nome, né? Porque no conceito científico não existe raça, mas o conflito, os afrodescendentes, ou seja, a população negra, né? Mas voltando agora, vamos falar do tema do nosso programa, um tema muito importante, esse chama a atenção, o tema que o Simvaldo traz, mas eu vou falar sobre outro tema, que é o tema principal, vamos dizer, do nosso programa de hoje, que é a desconstrução de um sonho. É um livro de autoria, eu gostaria que exibir, por favor, me dê aqui este livro aqui, é um livro do Dr. Paulo César Sampaio, olha, é um livro cuja capa já chama a atenção aqui, olha, é um homem... um rosto sofrido, rasgado de sofrimento, e o nome é um nome também forte, a Desconstrução de um Sonho. Olha, o autor é Paulo César Sampaio. Eu gostaria, antes, sempre que eu entrevisto alguém aqui, eu gosto sobre um livro, eu sempre acho que eu gosto de começar, eu já estou desenvolvendo rir, deve ser coisa de idade, assim, a gente começa a ter manias, né? Eu sempre começo pelo título, né? Porque a primeira coisa que a gente vê é o título, né? Qual a razão desse título? Me explica. Então, por favor. A desconstrução de um sonho é que quando eu me formei, vim para aqui, eu sonhava com construir um mundo melhor para as pessoas que eu... Você formou aonde? Eu me formei na Universidade Federal da Bahia. Da Bahia? Aí vim Lá pra de cá, Salvador? Em Salvador. Vim para cá para fazer mestrado na PUC, depois fiz especialização no SEDES. Estava com consultório, um dia me chamaram para ir para o Hospital de Custódia, que é o antigo manicômio judiciário. Lá eu vi tanto sofrimento que eu larguei tudo e fui para lá. Fui para lá porque a gente... Ali era o Juqueri na época? Não, Franco da Rocha, é em Franco da Rocha, mas não é o Juqueri. É o manicômio judiciário. O Juqueri foi desativado, não foi? Está sendo desativado, ainda existe, mas está quase no final da vida dele. E aí eu vi um sofrimento tão grande, pessoas que tinham 20, 30 anos que não conheciam a própria face, porque não existia espelho, sabe? Não existia foto, inclusive eu brinco até hoje de que o manicômio é o único lugar que a homossexualidade é permitida, a heterossexualidade não. E a gente dava camisinha para eles manterem relação sexual entre eles. E existia castigo, rotunda, que é um lugar em que você joga o paciente durante anos a fio. Sabe? Anos? Anos. Eu tive um paciente de sanção que ficou praticamente 11 anos. Quando ele saiu, ele queria pegar a luz, o raio de sol que passava pela árvore, porque sabe, não tinha. E o que é uma rotunda? Desculpe. Rotunda é um quarto em que você bota, inclusive algumas vezes a prova de som, você coloca o indivíduo lá, nu, sabe, com 2 colchões de espuma, sabe, e tem um bueirozinho lá, um furo onde ele faz o defeca, urina, e ele fica ali, trancado. E não morre de frio? Pois é. No verão, tudo bem, agora no inverno, a gente coloca ele nu porque diz que é para proteção, para que ele não se mate. Só que ele não se mata, nós matamos ele. Pegou uma pneumonia, uma tuberculose. Muitos morrem de hipotermia. E até hoje isso está acontecendo. Porque quando eu saio, a rotunda eu acabei lá dentro, mas agora eles estão botando nos quartos, só que não tem mais nem um buraquinho para fazer as necessidades fisiológicas. Entendeu? Então ele fica misturado com os próprios... com os próprios dejetos. Dejetos. E aí eu fui para lá e eu vi que naquele lugar tinha condições da gente fazer um trabalho digno. Tinha uma equipe que chegou nova, então nós começamos a lutar para mudar esse sistema. Né? Nós colocamos espelhos dentro dos... Porque eles diziam, não pode botar espelho, porque ele pode usar isso como arma. Só que tem cama, tem ferro, tem tudo. Quer dizer, por que ele vai usar o espelho como arma? Sabe? E qual foi a reação do indivíduo depois de tantos anos se ver ao espelho? Então, teve um que eu inclusive conto no livro, que ele, quando ele olhou, ele foi esperto. Ele disse, ó, esse que está aí, sabe, não sou eu. Então, esse daí é que tem que ficar preso, eu já não preciso mais ficar preso, eu posso ser solto, porque eu não sou esse. Se não sou ele, então eu posso ir embora. Porque ele não se reconhecia mais. Né? Foi tão interessante isso, quando botamos o espelho, eles faziam fila para se ver. Né?
se arrumavam, todos iam para lá para se ver no espelho. Aí nós botamos a fotografia, deixamos as pessoas fotografarem. Eles se olhavam, eles ficavam embevecidos. É a ausência total de qualquer direito humano, né? Pois de dignidade humana, né? E jogava essas pessoas lá dentro, sabe? Não, sem menor cuidado, e ficavam. O senhor se refere a que ano ocorreu isso? Olha, isso ocorre até hoje. Até hoje. É assim, ele teve alguns parênteses que quando a gente entra, a gente tenta humanizar. Eu já fui 3 vezes para a saúde do sistema penitenciário. Eu fui diretor do manicômio judiciário e a gente propôs um trabalho, isso foi em 86. Nós propusemos a desinternação progressiva. Sabe? Que era, essas pessoas ficam 20, 10, 30 anos lá, então eles perdem o contato com a sociedade. Então você não pode botar essas pessoas de repente para a rua. Você tem que até, alguns que tinham condições, a gente gradativamente colocava eles para começar a frequentar a rua, a trabalhar, por exemplo, primeiro em volta do manicômio, depois podia trabalhar na rua. Nós tivemos um paciente que teve uma oficina mecânica. Sabe? E foi um trabalho tão bem feito que a gente ganhou um prêmio da OAB, teve alguns programas de televisão que foram lá. Sabe? Foi uma coisa boa. Aí nós saímos, regride. A desinternação progressiva, por exemplo, é um projeto que é muito interessante. Até hoje é válido. Só que assim, hoje eles fazem a desinternação progressiva como se fosse regime semiaberto. Não é. Saúde, cuidar das pessoas, não é penalizar. Que é o que acontece hoje. Por exemplo, Taubaté é um hospital que só penaliza. Sabe? Uma instituição aos moldes antigos. Aos moldes antigos. Inclusive, tem gente em RDD, regime disciplinar diferenciado até hoje. Sabe? Nós temos que acabar com isso. Sabe? Nossa função é cuidar das pessoas. E cuidar e pôr com responsabilidade lá fora. Então, eu poderia concluir que, na sua afirmativa, que o Estado toma a liberdade do cidadão, mas tem que cuidar dele. Claro, claro. Então, e nós começamos a fazer isso, nós começamos a cuidar, depois veio a reforma, nós começamos a fazer projetos terapêuticos e planejamento individualizado. Sabe? Nós fizemos uma colônia de dependente químico, foi a primeira experiência que a gente fez nesse projeto, que deu super certo. Sabe? Agora, assim, dependente químico, ele ia como voluntário, ele assinava, agora lá nem cigarro a gente permitia, porque ele tinha que ficar livre da droga. Sabe? E sentava com ele e dizia, meu filho, como é que você vai sair daqui? Sabe? Você tem que sair daqui em condições. Como é que você acha que você vai ter condições de sair daqui para não reincidir? E íamos caminhando com ele. Sabe? E acompanhando ele, inclusive, quando ele ia para casa. Sabe? Mas tudo acompanhado, e tudo com supervisão e tudo trabalhado. Quando voltava, a gente sentava com ele e discutia. Por que a desconstrução do sonho? O senhor vai explicar isso no próximo bloco, porque agora eu vou chamar um intervalo e voltamos já no segundo bloco do programa Direito à Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberto.tv.br. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A
Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos, Olá, a partir de... notícias, promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, muito participando. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberto.tv.br. Hoje o tema do programa é o livro A Desconstrução de um Sonho, que trata sobre tema Manicomial. É palavra que a gente dá um trava-língua, né? Tem que ter cuidado. Bom, vamos lá. No intervalo chegaram duas perguntas. Uma é do nosso telespectador, Jaime Jardim Bonfilholi, sempre está participando aqui conosco. Bem-vindo, Jaime. E ele pergunta para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, o transtorno bipolar em sua fase mais aguda poderia levar ao assassinato ou ao suicídio? Olha, qualquer transtorno, se não for tratado, pode acontecer. Sabe? O importante é que as pessoas tenham consciência da doença, que sejam tratados, sabe? E que tenha uma equipe interdisciplinar que ajude essa pessoa a cuidar desse transtorno. Sabe? Tudo, o Estado tem que pôr uma equipe para tratar dessas pessoas, porque senão as pessoas não se tratam e o que é que acontece? Sabe? Elas vão ficar doentes e podem acontecer coisas que não... independe da vontade das pessoas. Não é Até uma tragédia, né? Como a sugerida aqui. E nós temos o Gilmar. O Gilmar é de Santo Amaro. Bem-vindo, Gilmar. E ele pergunta para o Simvaldo. Doutor Simvaldo, qual é a sua posição? É bem assim, não tem muro aqui, hein? Tá sendo direto. Vamos lá. Qual a sua posição sobre a TV Globo escalar com frequência um jornalista negro para apresentar o Jornal Nacional, que é o telejornal mais importante do país, sem dúvida. Sim. E agora, em caráter permanente, apresentando uma jornalista negra que faz a previsão do tempo no mesmo telejornal? Obrigado, Gilmar, pela pergunta. É um avanço. Eu conheço, na verdade, a Maria Júlia, ela, na verdade, sempre foi uma grande jornalista. A conheci da época da TV Cultura. Eu acho que a grande inovação que o Jornal Nacional trouxe é a presença dela ali, que ela tem uma desenvoltura muito grande de lidar com a previsão do tempo. É um avanço, mas acho que falta mais, precisamos avançar muito mais ainda. Claro. Eu acho que a televisão, ela é dos focos, é um dos pontos ainda que nós precisamos quebrar essas correntes e que ela represente mesmo a nossa sociedade, a sociedade brasileira, a sociedade a sociedade aí que tem a maioria aí entre pretos e pardos, mas ela não representa em si. Mas assim, é um avanço o Jornal Nacional. E como é um avanço, acredito que isso sirva de exemplo para outras emissoras, que isso é para a própria TV Globo também, de continuar. Mas que também, doutor Martim, e as pessoas que nos assistem,
que isso também sirva também para as novelas também, que as pessoas nas novelas também façam os papéis principais das novelas, Claro. que não sejam só empregadas domésticas ou que façam só papéis, entre aspas, de bandidos, assim, mas que seja realmente uma coisa muito forte, que isso a população, é muito importante que a população brasileira se ver representada na televisão. E, infelizmente, até este momento, nós não nos vemos representados ali. Cara, é uma população, embora seja majoritária, é invisível de certa forma. Isso. No sentido que não tem representatividade. Você vai... Outro dia eu tive num debate de pessoas de boa vontade ali no Ministério Público, todas as pessoas de muita boa vontade, debate sobre a questão racial no Brasil. Só tinha homem e todos brancos. Eu falei, peraí, não tá meio esquisito? Aí não só eu, mas causou uma certa estranheza. Como diz Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem mundial, né? Tá, alguma coisa está fora da ordem mundial. Bom, mas eram pessoas todas de boa vontade. Ótimo. De boa vontade. Tem que assinalar isso aí. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Já estão me avisando que está saindo fora do ar. Vamos lá, vamos voltar ao nosso tema aqui, enquanto aguardando novas perguntas. Está travando aqui está travando aqui nosso iPad. Acho que é a chuva, viu? Porque fica ruim. Bom, eu vou comprar uma polêmica aqui. Muitas das críticas que o sistema prisional brasileiro recebe, que a população, alguns setores mais atrasados da sociedade manipulam essa informação, fala sobre a questão da violência. E que essa violência deveria ser contida através de criminalização de determinados tipos penais e, essa é a pergunta, a redução da maioridade penal. Ou seja, menores de 18 anos a partir de 16 anos poderiam ser presos em estabelecimentos penais comuns. Então, o menor cometeu um delito, vai preso, isso. Uma pergunta, Alceu. Na sua experiência, isso de sistema prisional, o sistema psiquiátrico prisional, isso resolve? Com certeza não, entendeu? Se você vai colocar mais gente, menores, pessoas que ainda estão com fazendo a formação de sua personalidade dentro do sistema prisional, você vai pegar essas pessoas para virem a se tornar futuros criminosos e fortes, porque assim eles vão aprender com muito mais facilidade. Eu acho que o que resolve não é penalizar, não é meter em cadeia, o que resolve é cuidar dessas pessoas. A Fundação Casa teria que começar a cuidar de verdade dessas pessoas, sabe? Cuidar, que eu digo, é pegar uma equipe interdisciplinar, fazer um planejamento de vida desses indivíduos e até, enquanto ele não tiver em condições de sair, com dignidade e não pôr em risco a vida dele, nem a dos outros, que permaneça num trabalho digno, não sendo jogado lá e virar uma mini cadeia, sabe? Porque a Fundação Casa também está ficando mais ou menos parecido com cadeia. Tá, se chegar lá, os menores ficam sentados de mão para trás assistindo TV? Então, não é esse o caminho. Eu acho que enquanto nós não começarmos a mudar e dizer, olha, essas pessoas que cometeram crime, elas precisam ser internadas. Agora, precisam ser cuidadas para que saiam em outra condição. Não adianta você pegar uma pessoa que comete um transtorno sexual pedófilo, por exemplo, você penaliza ele vai passar 8 anos. Com 2 anos, ele vai ter um comportamento exemplar. Com 2, 3 anos, ele está na rua para cometer novamente um crime. Mas qual seria a solução? Mantê-lo na cadeia? Não, a solução é internar ele no hospital de custódia, que é uma proposta minha. Todos os transtornos sexuais, pedofilia, teriam que ser medida de segurança. E ele para o manicômio, ou ele para os hospitais de custódia e ser lá cuidado, ser tratado. Agora, ele só sair quando ele estiver em condições. E a equipe interdisciplinar que esteja cuidando dele, que se responsabilize por isso. Sabe? Porque não é o juiz que tem que dizer se ele está em condições ou não. Quem tem que dizer é a equipe de interdisciplinar, a equipe de saúde. Sabe? O juiz tem que cobrar da equipe que faça um trabalho digno, que não deixe essa pessoa jogada lá, e cobrar do Estado que dê condições a essa equipe para fazer um trabalho digno. Sabe? Com projeto terapêutico, planejamento terapêutico, tudo que tem direito. Agora, enquanto esse indivíduo puser em risco a vida dele ou a de outras pessoas, ele não tem que sair. Sabe?
Agora, a gente está tratando dois temas bastante polêmicos. Vamos esgotar um e vamos esgotar o outro. Então, eu vou retomar o tema da maioridade penal e vou dirigir uma pergunta para o Simvaldo. Gostaria que para a gente comentasse também. Existe... Eu estava vendo na apresentação daquela chamada do movimento negro pela desmilitarização das polícias, dizendo que as principais, isso diz, na verdade, não sei se estava lá, mas diz que as principais vítimas da violência é a população preta, pobre e periférica. Qual a razão? É isto, Simvaldo? E qual a razão, na sua opinião, se for? Na verdade, é isso. E eu também gostaria de ouvir a sua opinião. É isso, porque tem a questão também que a Camacha leva hoje também, que é contra essa questão dos autos de resistência, né? O genocídio, eles chamam de genocídio. Isso, os autos de resistência, que é aquela coisa, a pessoa vai lá, morre, uma pessoa é assassinada, vai lá e fala que a pessoa resistiu, por isso chegou, ela resistiu. E muitas vezes é comprovado que não. Na verdade, há realmente um extermínio de genocídio contra a juventude negra neste país. O movimento negro já denuncia isso há muito tempo, mas essa semana passada a Unesco veio ao Brasil e fez uma pesquisa no Brasil inteiro comprovando isso. Quer dizer, isso é uma questão institucional. Se o Estado brasileiro não cuidar disso, a maioria da juventude negra está sendo exterminada. Está sendo extermínio mesmo. É uma coisa muito séria. O jovem negro de 12 a 29 anos, ele morre duas vezes e meia mais do que um jovem branco. É uma coisa muito séria que está acontecendo com o jovem negro. A sociedade brasileira tem que ver isso. Acho que não só a sociedade, o governo, o Estado brasileiro, porque isso faz com que... Onde é que nós vamos parar com isso? A pergunta é, onde é que nós vamos parar com isso? Entendeu? Onde é que nós vamos parar? Na verdade, o que nós vemos hoje, doutor Martim, é o seguinte, só perceber o que está acontecendo, como é uma população que está crescendo, uma população cresce, mas e onde está o jovem negro? Qual será o nosso futuro? Essa é a pergunta. Eu acho que a sociedade tem que ver isso. O governo, o Estado brasileiro, quando eu falo Estado, envolve essa questão de Estado mesmo no Brasil, porque na verdade parece que as pessoas falam, morreu, faleceu, se não está morto, está preso. É uma coisa muito séria mesmo, e essas pesquisas, na verdade a pesquisa não trouxe nenhuma novidade para nós do movimento negro. Agora, você falou uma coisa interessante, eu vou jogar a pergunta para cá, fala, se não está morto, está preso. Porque a maioria da população esmagadoramente são do sistema penitenciário, são de pretos, pardos, mulatos, enfim, de pessoas que... Isso já começa com a abolição. Quando os negros vieram da África, eu tenho um parênteses assim, nós, os brancos, os bonitos, quando tivemos esse problema na ditadura, que fomos torturados, sabe? Hoje o Estado está pagando, porque quem foi vítima de tortura recebeu uma indenização. Os negros saíram da África, vieram em navios negreiros, né, vieram sofrendo, muitos morreram. 600 mil morreram no caminho. Chegaram aqui escravizados, quer dizer, tortura maior ainda. Aí a princesa... Prostituídos, com todo esse sofrimento. Além de... A abolição na verdade, aboliu, mas não deu condições a essas pessoas de ter uma vida digna. Então, até hoje, essas pessoas sofrem por causa disso. E ainda tem mais, existe um preconceito, que nós sabemos, contra essas pessoas, quanto preto, quanto pobre, quanto favelado. Se você eu já tive a experiência de estar com um menino, pessoas que ocuparam algum... E eu fui tentar entrar no shopping, eles não entram. Eles têm vergonha, têm medo de entrar no shopping. Não, eles têm medo de entrar no shopping porque eles vão ser rechaçados. Olha, eu fiz isso que o senhor está dizendo é verdade. Eu fui no shopping Interlagos, num feriado, eu fui tirar um poupatempo, fui resolver um problema meu. Tinha que resolver no shopping Interlagos. Como é um shopping, vamos dizer, mais um pouco situado em regiões mais periféricas, você via a presença normal de pessoas brancas, negras. O que é o Brasil?
Mas nesse mesmo feriado, eu fiz questão de ir no shopping Iguatemi, no shopping, fui em 3 shoppings, Iguatemi, Cidade Jardim e JK, na Zona Sul de São Paulo. Não vi ninguém, era outro país. Não que proibissem, não havia nenhuma proibição. Mas eu acho que a conclusão que eu cheguei é que as pessoas têm medo. E quando você, por exemplo, se você mata um rapaz negro da periferia, não tem grandes... Agora, mate um rapaz Mata um branco aqui. Um brancozinho ali A da... diferença. Sabe? Mate um artista. Sabe? A coisa... Então, parece que os seres humanos que deveriam ser iguais, sabe? Eu acho não que, são... e a gente não pode, eu acho que a própria mídia, a sociedade já está se acostumando. Isso que o doutor Paulo fala é muito interessante. Está se acostumando. Apareceu um jovem, houve uma chacina. Quando vai ver, é só ver a cara depois de quem morre, das pessoas que foram assassinadas. Pretas e pobres. Então a sociedade está se acostumando, começa a noticiar, os meios de comunicação dão notícia 1, 2 dias... Até descobrir, que a gente já sabe, descobrir quem matou, e depois esquece. E aquela velha história. Passa um carro sem placa, vem a moto, atira, aí daqui a pouco passa a rádio, o tático móvel, recolhe os cartuchos, mexe na cena do crime e pronto. É assim que tem sido. Eu vou interromper agora esse bloco e vou para o intervalo. E voltamos já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberto.tv.br. Obrigado. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e assistindo o telefone. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.
Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje falando sobre o livro A Desconstrução de um Sonho, cujo autor está aqui ao meu lado e também ao lado do doutor Simvaldo. O doutor Simvaldo é membro da Comissão de Direitos Humanos e o doutor Paulo César Sampaio, que é mais ou menos parente meu, a gente tem que descobrir esse parentesco aí. É médico, psiquiatra e é da minha terra. Você sabe que a gente tem duas chances na vida, né? Ou a gente nasce baiano, na Bahia, ou é promovido a baiano. Claro. Eu fui promovido. Então nós somos parentes e conterrâneos. Mas vamos lá, chegaram 3 perguntas aqui no intervalo. Uma do Jaime Jardim Bonfilhor. Para mim, o Jaime adora me botar em situação de saia justa, ele me botou uma aqui. Vamos lá. Para mim, então vou responder. Como você se posiciona sobre vários advogados que estão defendendo os acusados na Lava Jato, que se recusam a contribuir financeiramente e mesmo a participar de um evento do IBCCRIM, e que terá o juiz Sérgio Moro participando? A propósito, você teve a oportunidade de ler na Folha de ontem o artigo do advogado criminal Arnaldo Malheiros, filho, que tinha por título Meu Reino por um Juiz? Agradeço sua atenção por a minha pergunta. Olha, em relação aos advogados, eu não costumo, e é uma questão até, eu estaria passível de... sob o ponto de vista do Tribunal de Ética, comentar a conduta de colegas. Eu não participo como advogado dessa Operação Lava Jato, eu não tenho opinião. Agora, eu nem sabia, eu vou perguntar, Jaime, eu vou fazer o seguinte, o pessoal do IBCCRIM, você que nos acompanha, sabe que eles sempre vêm aqui, eles devem vir proximamente aqui, e pergunta, que eu nem sabia que ele tinha pessoas se recusando a contribuir financeiramente no Congresso do IBCCRIM por causa do juiz Moro. Eu não sabia disso. Eu não sei. Eu li, segunda questão, eu li o trabalho do Arnaldo Malheiros Filho, muito bom, gostei muito, e ele inclusive teve outro dia aqui conosco. Quem trouxe foi o juiz Roberto Corsetti, do Juiz pela Democracia. Vamos lá, agora voltando. Espero ter respondido, Jaime. José Paulo de Santo Amaro. A meu ver, disso, a FEBEM não recupera. Ao contrário, o menor sai pior. Deviam fazer uma cadeia separada, como os presídios femininos, de forma educativa, com mais investimento do governo, para recuperar o menor e prevenir que ele cometa o mesmo delito, virando um ciclo vicioso. Seus comentários. Primeiro eu queria dizer que baiano não nasce, estreia. Tá certo, tá certo. A correção é bem-vinda. Claro, né? Tá certo. Todo baiano é um artista, né? É verdade, isso é verdade. Então, como é o nome dele? Eu acho que você tem toda dela. José Paulo. José Paulo. Eu acho que você tem toda a razão. A FEBEM não está fazendo o seu trabalho com dignidade. Eu acho que assim, ele tem que mudar. Sabe? Tem que ter o foco, não é em penalização. O foco é cuidar. Sabe? Cuidar e tratar. Esses meninos que cometeram algum crime, cometeram algum delito, provavelmente eles têm algum transtorno. Sabe? Se não tiver, é até cultural. Agora, você tem que chegar e dizer a esse menino, o que é que está acontecendo? Vamos ver como é que você vai voltar para a sociedade de uma forma diferente da que você chegou aqui. Numa condição em que você não ponha em risco sua vida, porque isso é saúde mental. Saúde mental, você tem que sair sem pôr em risco sua vida, é a coisa mais importante que nós temos, nem a vida dos outros. Sabe? E cuidar desse menino até ele poder sair em condições de se cuidar, em condições de trabalhar, em condições de ter uma outra visão da vida. Sabe? Eu vou complementar a sua resposta com um dado que eu desconhecia esse dado, fiquei sabendo um debate sobre maioridade penal há 2 semanas atrás, que diz o seguinte, que o Estado de São Paulo gasta por menor internado, aí vai tudo, funcionário, instalação, água, luz, telefone, tudo, estrutura, tal, R$11 mil. 11 mil reais por mês. Por cada menor. O que significa dizer 2 coisas. Uma, 11 mil reais. Vocês escutaram, não fui eu, não é um dado meu. É o dado do promotor de justiça que cuida da infância e dos menores, que me falou. Eu desconhecia esse dado. Repito, há 1 semana e meia atrás, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com 11 mil reais você manda esse menino, ou essa menina, estudar na Europa ou em Harvard, dos Estados Unidos. Esse é o primeiro comentário. Aí você vai falar, então estão gastando dinheiro, estão criando... Não, está tendo desperdício, porque na ponta, no menino ali, não chega. Porque você pode hoje, agora, sair daqui em qualquer fundação, casa, você vai ver um menino de bermuda e chinelo e uma camisetinha branca. Comendo mal e não tendo nada disso. Vivendo uma autêntica cadeia. Toda certeza.
Então, esse 11 mil aí, parte desse dinheiro, não sei onde vai parar. É mal gasto, mal investido. Eu gostaria até que uma autoridade pública, que estiver nos assistindo, explicar como esse dinheiro é gasto. Uma coisa só que eu complementar o que o doutor Paulo colocou. Eu trabalhei na antiga FEBEM, de 92 a 95, e depois eu pedi a desoneração do meu cargo, que eu queria advogar. E a gente percebe que a maioria, naquela época, até hoje, sempre tem alguma coisa também familiar a ver com aquele adolescente estar ali presente, a desestruturação da família. A gente conversava muito com eles em relação a isso. Outra coisa, só para analisar, as pessoas, o Estatuto da Criança e Adolescente, as pessoas estão sempre criticando, falam que a lei, mas ela prevê sim, ela vê as penas, o Estatuto prevê penalidades para o jovem que cometeu um ato infracional. Ato infracional. Desde internação, né, a liberdade assistida. Então, assim, o Estatuto, na verdade, é uma das melhores leis que foram produzidas nesse país. É uma referência É mundial. uma referência mundial. Agora as pessoas, então, na verdade, é isso. Quer dizer, não se cumpre, e o Brasil tem essa mania, doutor Martim e doutor Paulo, que quando acontece um crime que dá uma grande repercussão justamente com família, né, que tem um poder aquisitivo grande, eles vão lá, querem mudar a lei, muda a lei, aplica a lei. Não adianta, a lei nós já temos demais neste país. Temos lei, é só aplicar as leis que já existem. É isso que acontece. O Estatuto, como a reforma da saúde mental, é assim, a reforma na teoria é uma coisa maravilhosa. Agora, na prática, não está acontecendo nada. Não aplica? Isso não se aplica. É porque nós lutamos muito para ter uma reforma de saúde, para os hospitais, esses hospitais que jogavam os pacientes lá, como acontece até hoje, e, de repente, a reforma foi legalizada, diz que existe, mas na prática não existe. Na prática, você vê hoje os doentes mentais na rua, sabe? Porque não tem mais o hospital e não tem onde ficar essas pessoas. A família não consegue... Nós estamos voltando à Idade Média, onde os loucos caminhavam pelas ruas. Não, e o problema é que sem tratamento. A família não consegue controlar, não consegue cuidar dessas pessoas, não tem os CAPs necessários, não tem os hospitais de retaguarda, não tem a residência terapêutica. Então, quer dizer, a gente fica à mercê. É a falta do Estado. O Estado. Não tem o Estado, não dá a mínima condição para esses jovens. É a falta do Estado. A gente sempre fica tocando a mesma coisa, lazer, esporte, e aí a população educação, fica cultura. dizendo, não, tem que punir, tem que punir. O discurso não tem que punir, tem que tratar. É o discurso da punição, né? Então, se cada um se cuida, né, pegar o seu quinhão, olha, essas pessoas têm que ser tratadas. E aí, o juiz tem que cobrar o tratamento, o Estado tem que dar condições para isso. E vamos mudar esse país, sabe? Agora, precisa acabar com essa coisa de tudo se dar um jeitinho. E a lei do Gerson, que a gente sempre tem que ter vantagem em tudo. Isso é terrível. Sabe? Então, é por isso que a corrupção vai de lá de cima até cá embaixo. É por isso que os 11 mil reais não chegam naquele jovem. O que eu estou falando é o considerado lixo do lixo, louco criminoso, que tem jeito de se tratar. Agora, tanto nessa situação como lá em cima, a corrupção está graçando a toda a prova. Então, a gente tem que mudar isso. Né? Não tem dúvida. Chegou mais um, mas é um comentário da Sandra April, de São Paulo. Ela fala, parabéns pelo excelente trabalho, pela luta antimanicomial. Essa palavra é difícil, né? Essa palavra é difícil. Obrigado. A gente não é a luta só antimanicomial, a gente luta por um tratamento digno para essas pessoas, sabe? Que a gente tem que ter um tratamento digno e cuidar dessas pessoas e tirar essas pessoas de dentro dos hospitais com responsabilidade, sabe? Não pondo em risco a vida dela nem a dos outros, porque isso é o mais importante na área da saúde mental, é você cuidar das pessoas e você só colocar elas em sociedade ou reinseri-la na sociedade quando ela não põe em risco a vida dela nem a dos outros. Não adianta eu dizer, não, olha, tem um tempo e eu vou lhe botar na rua. Agora, as formas alternativas, os CAPs têm que funcionar, os ambulatórios têm que funcionar. Desde a gente tem paciente que a gente dá alta, ele só vai ter uma vaga para passar no psiquiatra daqui a 6 meses, que é um absurdo, sabe? Como é que ele vai ficar durante esses 6 meses? Sem tratamento? Não existe isso.
Não tem dúvida. E a Helena do Jabaquara, ela pergunta para o doutor Paulo, o senhor teria estimativa do número de ex-internos da FEBEM e depois da fundação, caso estão cumprindo pena no sistema prisional paulista? Olha, eu não tenho estimativa, mas assim, provavelmente 90% das pessoas, dos ex-internos, eles vão, porque se eles ficam lá jogados, é a mesma coisa com a reincidência dos presos, sabe? Isso se não já estiverem mortos, né? Não tiver um alto de resistência, né? Muitos não chegam lá porque morrem. Agora, é aquilo que você falou, imagine, 11 mil reais... 11 mil reais, você acredita nisso? Dá para você fazer um trabalho de excelência. Agora, não faz por quê? Sabe? Porque ninguém sabe qual é a sua função. A função do juiz é o quê? É cobrar que esse trabalho seja feito. Não dizer se mandar esse menino embora, nem... Chega um absurdo, que inclusive tem alguns defensores que me criticaram, mas assim, induto humanitário para doente mental. Pô, o induto presidencial. Agora, a presidente, que não é ela que dá, mas é o juiz, ela diz que, chega um determinado dia, ela diz que a pessoa com transtorno mental parou de ter transtorno mental. Aí deu por decreto? Por decreto. Quer dizer, isso é um absurdo. Você coloca a pessoa que está medicada na rua. E aí, agora, por que ninguém critica isso? Porque como eu não faço o meu trabalho, sabe, eu não vou cobrar, então deixa. Aí o juiz que diz que, olha, esse aqui agora pode ir embora. Aconteceu agora um caso desse, um rapaz com transtorno sexual, que já tinha abusado de mais ou menos umas 30 crianças, foi posto em liberdade, chegou numa cidade interior, pegou uma criança de 8 anos e estava praticando violência sexual com ele. A população, sabe, revoltada, queria lixar ele. Quer dizer, duas pessoas sofrem. Ele, que é um doente, ele ia ser lixado, e essa criança que nunca mais vai conseguir sobreviver sem esse trauma. Não está errado? Tá. Então, agora, essa pessoa só pode sair se estiver bem, sabe? Não sou a favor da prisão perpétua. Agora, a internação tem que ficar. Não, mas não se trata de ser a favor da prisão perpétua. Você tem que devolver essa pessoa com condições. Com condições. Agora, se não tiver condições, enquanto não tiver, ela não pode sair. Não, ninguém defende isso. Ninguém defende isso. Com certeza. Pelo contrário, eu defendo, mas tem pessoas... Hoje eu recebi na comissão, eu mencionei, eu recebi pessoas que têm familiares que têm transtornos mentais severos. E não tem... É incurável aquilo ali. Como tem doenças clínicas que são incuráveis, né? Infelizmente... Agora, a gente só pode, a gente tem que ter esse respeito pelo próprio paciente, que se eu ponho ele na rua, sabe, sem condições, ele vai sofrer e vai fazer os outros sofrerem. Eu vou interromper por aqui e vou chamar o intervalo. E já voltamos no programa Direito e Globalização. Lembrando, estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Aguardo vocês. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções.
Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de cá, que nós estamos ao vivo e participando do TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Estamos debatendo o livro A Desconstrução de um Sonho, que é do Dr. Paulo César Sampaio. Dr. Paulo César Sampaio é médico e meu parente lá de Salvador. Eu queria saber, o seu livro é um livro que me chama muita atenção e ele tem um nome muito forte, um título, né? Nome não, um título. A Desconstrução de um Sonho. Por que desconstrução? Então, porque no trabalho que nós fizemos, esse trabalho de humanização, de... Não seria a construção de um sonho? Então, nós construímos um sonho e fizemos uma proposta. Só que tinha um lugar, que é a Casa de Custódia de Taubaté, que já foi conhecido como a sucursal do inferno, sabe? Que nós começamos a fazer crítica pela forma, pelo maltratamento que eles davam para os pacientes. Eles não eram subordinados a mim, que é um absurdo, era um hospital que não era subordinado à Coordenadoria de Saúde. E aí nós fizemos crítica, porque eles deixavam 21 horas os pacientes trancados. Quer dizer, como uma pessoa com transtorno mental fica 20 horas trancado. Ficava na tranca? Na tranca. Para minha surpresa, e esse país é o país da impunidade, sabe? As pessoas não se respeitam. Para minha surpresa, um dia o juiz de Taubaté, o promotor de Taubaté, coloca no jornal da cidade, dizendo que eu deixei um paciente lá em estado vegetativo. Que eu peguei, que houve uma rebelião e que eu peguei os pacientes de lá e botei no RDD. Eu pedi direito de resposta, não veio, eu pedi todas as coisas, eu pedi o nome do paciente, nunca aconteceu, quer dizer, eu fui acusado e ele abriu um processo contra mim. Sabe? Depois chegou uma denúncia anônima e o próprio diretor de Taubaté e algumas pessoas coagiram alguns pacientes para dizerem que tinham tido relações sexuais comigo, que eu levava droga, uma série de calúnias. Então, eu descobri que quando a gente tenta fazer o bem, sabe, a gente recebe essas coisas. Quer dizer, eu não consegui ter o direito de resposta, eu não consegui me defender até hoje, sabe? Então, eu escrevi este livro porque eu necessito de que tenha uma investigação imparcial. Agora, não é porque você é promotor que você tem direito de dizer o que você quer de uma pessoa, de você acabar com a dignidade de uma pessoa, sabe? Isso é um desrespeito, sabe? Então, até hoje, eu estou amargurado com isso, desconstruiu mesmo meu sonho, porque assim, eu descobri que o judiciário pode, quer dizer, dependendo de como que seja, ele pode chegar a acabar com sua vida, sabe? Sem você ter nenhum erro. Sabe? Esse promotor me acusou de que eu deixei essa pessoa em estado vegetativo, ele botou no jornal, abriu o processo, sabe? Me acusou de que eu peguei pacientes e botei no RDD, e nada disso, sabe? Quer dizer, ele bota no jornal e eu não tive direito nem à resposta. Um direito de resposta que é um direito de qualquer cidadão. O jornal não me deu, sabe? Depois ele pegaram pacientes, nessa própria Taubaté, pegaram pacientes para dizer que tinham tido relações sexuais comigo. Eu peguei cartas desses pacientes que eles mandaram para mim,
pedindo perdão para mim, dizendo que eles foram obrigados a fazer isso, eu peguei essas cartas e mandei para uma juíza, sabe? Ela simplesmente pegou as cartas e mandou para o diretor da Casa de Custódia de Taubaté. Quer dizer, aí os pacientes, inclusive tem um que meteu uma faca no pescoço, que me chama de pai, está preso até hoje, sabe? Porque eles não suportam isso. Quer dizer, além de não tratar, eles distratam, porque como é que você pega pacientes, sabe, e usa esses pacientes para caluniarem outra pessoa? Não, sabe? isso é... Então, eu preciso que seja investigado. E eu sei que eu não vou ter isso porque este país, sabe, está essa corrupção toda, então não, é uma a mais que tá sendo jogado no lixo. O senhor denunciou isso para o Conselho Nacional de Justiça? Olha, eu denunciei para Deus e o mundo. Com certeza. Inclusive, Simvaldo era Assessor. eu mandei para Dia juiz. da Assembleia Não sei se Legislativa. o Conselho Nacional de Justiça, porque Foram tantos órgãos. eu sou leigo. Claro. Eu fui denunciar Não, só para Deus e o mundo. Eu denunciei no CONDEP, eu mandei para o juiz, eu mandei para todo mundo que eu podia e não consegui nada. Sabe? Inclusive, devo estar sendo processado até hoje, que eu nem sei. Sabe? E as coisas, assim, chegou em Franco da Rocha, que era a cidade que eu morava, chegou um papel aberto no hospital, dizendo que eu estava sendo denunciado como estupro de vulnerável e indução ao uso de droga. Que coisa Quer terrível. dizer, absurdos, sabe, que fazem com um cidadão de bem, sabe, quando os canalhas são eles, sabe? Ah, mas Sabe? essa é a estratégia. Pois é, agora, e aí, o que é que a gente faz nesse país? Como é que a gente confia num país desse, sabe? Ixi, nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui no 1 minuto final. Eu vou fazer. O senhor até comentou comigo aqui o caso, eu vou ler essa pergunta, é rapidinho, a gente responde rápido, aí faz a consideração Tá final e a sua consideração final. Só para a Fátima, ela é de Pinheiros, bem-vinda, Fátima. Pergunta. Nós falamos sobre isso, é gozada. O senhor se lembra do famoso caso do Chico Picadinho, que em 66 matou e esquartejou uma prostituta dentro da banheira e ficou sentado esperando a polícia e ficou preso durante 20 anos, depois foi solto porque um laudo de psiquiatra que ele estava mentalmente curado. O senhor se lembra o que o Chico Picadinho fez depois de 5 meses de liberdade? Lembro. Esse Chico Picadinho estava em Taubaté, como está até hoje, sabe? E que eles sempre fizeram isso, sabe? Eles não tratam e colocam na rua, sabe? Agora, é um doente, é uma pessoa doente que você colocou. Eu inclusive, tive. A família não dava respaldo, ele não tinha respaldo familiar, não tinha respaldo, e não tinha tratamento, nem tinha consciência de sua doença. Como é que você coloca uma pessoa dessa na rua? Sabe? Aí colocou, claro que ele cometeu um novo delito. Sabe? Inclusive, eu fiz uma proposta uma vez de Picadinho que ele tinha que ficar internado no hospital psiquiátrico, que é o caminho dele. Agora, coloquei esse indivíduo na rua sem condições e agora, principalmente, já está com mais anos ainda, né? Quer dizer, daqui a pouco ele vai ter um induto. Né? Ou ele mata, ou ele morre. Né? Agora, isso não é o caminho. O caminho é cuidar dessas pessoas e só botar na rua com responsabilidade. Eu jamais faria isso. Sabe? Aconteceu o maníaco da Cantareira, sabe? Que foi para a desinternação progressiva, que foi um projeto meu. A diretora da desinternação progressiva que estava lá não sabia o que era aquilo, porque colocam também pessoas sem competência para trabalhar, sabe? Não sabia, mandava ele para a rua e não mandava ele para passar fim de semana em casa. Ele cometeu um crime, pegou 2 crianças, quer dizer, e ninguém responde por isso. Sabe? Nem o juiz que mandou para a desinternação progressiva, nem a equipe a equipe que não tratou e quem sofre é a população. Como, em geral, quem sofre é a população pobre, não acontece nada. Agora, se esse mesmo estupro que esse maníaco da Cantareira fez, tivesse sido feito com um filhinho de papai, sabe? Ou rico, ou com um filhinho de juiz, um branquinho, aí a coisa entornava. Mas eram 2 crianças pobres. Criança pobre não é considerada gente, nesse país. Então, a gente tem que mudar isso, entendeu? Mudar e começar a ter dignidade. Por isso que eu pedi. Eu gostaria muito, eu sei que eu não vou ter, porque neste país não existe respeito pelo ser humano, mas eu gostaria muito que tivesse uma investigação de todas essas denúncias que eu fiz. Sabe? Eu vou ter que interromper o senhor e encerrar por aqui. Não é por nada, não. A gente é ditadora do tempo, então eu não tenho como lidar com esse assunto aqui. Vamos fazer o lançamento desse livro na OAB, vamos lançar esse desafio dentro da Ordem dos Advogados. Isso. E fazer um debate, convidar as pessoas e fazer esse desafio.
Isso. E eu gostaria de ouvir 20 segundos das suas palavras finais, Olha, Sivaldo, desculpe. Eu quero assim só agradecer por estar aqui, agradecer as pessoas que nos assistiram, né, que estão aí nos assistindo, e dizer o seguinte, para finalizar, que o Dr. Paulo Sampaio é uma pessoa fantástica, ser humano fantástico. Paulo é uma pessoa que qualquer hora, qualquer dia, ele vai na periferia, ele atende jovens negros até na sua casa, pessoas que precisam. Então, assim, eu dou meu testemunho. Eu acho que hoje, doutor Paulo, você está tendo o seu direito de resposta nesse programa aqui, ao vivo, assim, nesse debate muito gostoso que foi esse programa. E quero agradecer, doutor Martim, por mais essa oportunidade de estar aqui com você. Somos irmãos, Sivaldo. Tem que agradecer, nós estamos em família, aqui é tudo família. E eu quero também, e nós somos família mesmo, nós somos pais, né? O Sivaldo é por adoção, mas nós somos família mesmo. E eu também quero agradecer a oportunidade e quero dizer assim, olha, se eu for preso, porque ainda pode acontecer, sabe? Eu lhe visito. Você me visite, mas assim, Nós vamos peça, começa, é por isso que eu escrevi o livro, tá bonitinho você escrever, sabe? Eu, E não interrompendo, vai ter fila lá, viu, para te ver, eu, inclusive, não botei nem editora no início, agora que eu vou botar na editora, porque eu fiquei com medo de cortarem. Então, assim, eu quero que tenha investigação. Que esses canalhas que fizeram tudo isso, que usaram pacientes, que usaram meu nome, que não é que vão para a cadeia não, porque senão vão piorar mais ainda. Mas que pelo menos peçam desculpa, peçam perdão pelo que fizeram, sabe? Eu já denunciei 2 deles. No Conselho Regional de Psicologia, eu denunciei uma psicóloga, e no Conselho Regional de Medicina, eu denunciei um médico. O diretor, eu não denunciei, porque ela veio me perguntar, eu não denunciei, porque eu escrevi um livro em homenagem a ele, para ele responder tudo isso, sabe? Ok, eu vou ter, doutor Paulo, eu vou ter que encerrar. Imagina o debate na OAB, como vai ser. Na OAB vai pegar fogo. Vai Já pegar fogo. tá todo mundo convidado aqui para ver que não tem censura, mas a gente tem tempo. Eu já estou fazendo sinal de tudo quanto é jeito aqui para mim, então vou ter que encerrar. Obrigado e até a próxima semana nesse mesmo horário. Obrigado. Tchau, gente.